Olá, minha gente, tudo bem? Eu sou Robson Pinheiro, venho falar com vocês de um tema que eu gosto muito e tem também uma pegada, tem um link muito interessante com o nosso projeto do nosso Encontro Mundial 2019. Eu venho falar com vocês a respeito da visão espírita, a respeito dos alienígenas no planeta Terra e, lógico, fora da Terra também. O que diz Kardec, o que dizem os espíritos, o que pensam os próprios extraterrestres, o que nós, do Colegiado de Guardiões da Humanidade, pensamos, né? Vamos começar, portanto, a falar a respeito desta questão, conforme Allan Kardec propôs aos espíritos na questão 55. Quando Kardec aborda os espíritos de uma maneira bem intensa a respeito da habitabilidade dos globos, dos orbes do espaço. Nós pensamos hoje em dia que a questão ligada a extraterrestre, à exoconsciência, a seres do espaço, pensamos muitas vezes que é uma coisa muito atual e que tem a ver com os últimos 10 ou 20 anos apenas. Uma classe de espíritas, de espiritualistas, chegou a pensar que isso é uma invenção das pessoas ligadas à ufologia. É bom esclarecer que nós não somos ufólogos. Nós, do Colegiado de Guardiões da Humanidade, não trabalhamos com ufologia. Nós estamos abordando a respeito dos seres do espaço. Ufologia lida com UFO, objeto voador não identificado, ou OVNI, né? Objeto voador não identificado. Nós não lidamos com isso, nós lidamos com seres que pilotam e que vêm aqui através desses objetos, que são as consciências extraplanetárias. Portanto, esse tema não é novo. Na verdade, Jesus já falava disso quando, junto com Pedro, Tiago e João, ele fala das diversas moradas da casa do Pai. Então, ele apontava as estrelas distantes e falava que existem outras moradas na casa do Pai, ou seja, não é só o planeta Terra que é uma morada. Mas, trazendo de uma maneira mais recente, Allan Kardec propõe ao Espírito Verdade uma questão muito interessante, a questão 55 de O Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E olha que ele pergunta se são habitados, ele não pergunta se são habitados por corpos físicos da semelhança nossa, da mesma grau de materialidade do nosso. Ele não pergunta isso, ele pergunta se são habitados. E o Espírito Verdade responde, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Isso abre para a gente um caminho de pesquisa muito interessante. Se nós estamos longe de ser os primeiros, significa que o planeta Terra não é a base da vida universal. E isso tem uma implicação até mesmo científica, quando a gente vê hoje os nossos cientistas procurando vida fora da Terra, mas uma vida cujo padrão obedeça ao padrão terreno. Isso nos faz pensar um pouco em eras passadas, né? Digamos, agora não eras tão remotas assim, quando as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo, que o Sol, as estrelas e todos os astros giravam em torno da Terra. Eu, na minha maneira bem peculiar e de pesquisador da verdade, não tenho a resposta para tudo, eu fico pensando se a nossa ciência hoje não está mais ou menos igual estava na Idade Média, né? Colocando a Terra como centro do universo. Eu vou procurar vida em Marte, mas uma vida baseada no mesmo pressuposto de vida que tem na Terra. Eu procuro vida em Netuno, em Plutão, em outros mundos, vida que tem a ver com a mesma estrutura material que tem na Terra. Ora, então eu estou colocando a Terra como centro do universo e o universo deve, qualquer vida que existir, obedecer aos padrões terrenos. E isso é complexo. O Espírito Verdade já fala que nós não somos a base, nós não somos os únicos. Portanto,
eu acredito até pessoalmente que nós somos uma grave exceção nas questões de vida universal. Isso você só vai entender ao penetrar nos estudos do colegiado, que a gente fala muito a respeito disso, principalmente agora que estamos numa série de estudos a respeito de exoconsciências, em que estamos indo fundo mesmo neste tema. Por que que a Terra não é a base da vida universal e pode até chegar a ser a exceção dessa vida? Então, as regras da vida em outros mundos não obedecem às regras da Terra. Por que que seres de outro planeta precisam necessariamente de água para tomar água como nós a conhecemos? Talvez precise de um líquido, mas necessariamente não precisam de água. Será? Será que todos têm que respirar oxigênio? Será que todos precisam de um elemento rochoso para pisar, uma terra firme para pisar? Será que eles não podem respirar dentro d'água como os nossos peixes respiram nas águas dos rios e dos oceanos? Será que não existem outros gases, outras atmosferas, outra composição atmosférica que esses seres de outros mundos podem respirar? São apenas questionamentos para dizer que nós não somos a base para a gente detectar a vida no universo, como se o universo inteiro tivesse que obedecer a essa regra terrena. Portanto, o Espírito de Verdade fala que nós estamos longe de ser, como supomos, os primeiros em inteligência, em bondade, em perfeição. Mas ele continua: entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Então, existem pessoas que imaginam que só na Terra tem seres racionais. Então, essas pessoas merecem o nosso respeito, mas seria absurdo pensar que, pelo menos, vamos analisar nossa galáxia, com mais de 100 bilhões de sóis, se pensarmos apenas em 2 planetas em torno de cada Sol, então imaginemos a quantidade de planetas e achar que só o nosso é habitado. Seria o mesmo que a gente entrar numa cidade do tamanho de Nova York, de São Paulo, de Hong Kong, por exemplo, e chegarmos lá, vermos prédios maravilhosos, ruas asfaltadas, carros por todo lado, e falar: não existe ninguém habitando aqui. Esta cidade se ergueu por si mesma, ou por obra do acaso. Foram surgindo prédios, foram surgindo toda a estrutura, mas não existe vida a não ser lá no Brasil. Imaginemos, é mais ou menos isso a ideia de que só existe vida na Terra, porque o próprio Cristo falou das diversas moradas da casa do Pai. Pois bem, ao analisarmos isso aí, temos que nos postar diante dessa realidade do universo. A palavra universo significa unidade na diversidade. Universo, unidade na diversidade. Então existe um padrão cósmico da vida, mas existe uma enorme diversidade de manifestação da vida quanto de ambientes ou de ambiência para esta vida se manifestar. E esse tema é interessante porque vamos abordar isso e é a base do nosso encontro mundial em 2019, né? O Espírito Verdade continua falando com Kardec. Orgulho e vaidade em relação aos homens da Terra. Julgam que só para eles Deus criou o universo. E veja bem, em 1854, 1858, por aí, antes de ter todos esses avanços da tecnologia, o Espírito Verdade já falava que não é somente a Terra que tem o privilégio de ter vida, né? Mas eu gostaria de apresentar também, e esse estudo que eu estou falando com vocês, visa principalmente as pessoas espiritólicas, esquizotéricas, ou mais os espiritólicos que acham que essa coisa de vida extraterrestre é invenção, é moda, é isto, e que só tem espírito na Terra, e que só os espíritos da Terra que se comunicam. É um ledo engano, porque Kardec falava e não só falava com espíritos desencarnados do planeta Terra, mas também de outros mundos, né? No livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 6, ele tem uma descrição extraordinária. Ele é até algo muito filosófico, para não dizer poético, né? Ele fala o seguinte: deserto inimaginável
estende-se além das estrelas. Lá, veja bem o que ele diz, lá, em condições diferentes das do vosso planeta, novos mundos revelam-se e desdobram-se em formas de vida que as vossas percepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Olha que coisa interessante, desdobram-se em formas de vidas que vossas percepções não podem imaginar. Quando a gente fala em percepção, nós pensamos inicialmente a respeito das percepções físicas, né? Visão, audição, né? Voz, né? Olfato, paladar, tudo isso. Se os nossos 5 sentidos originais não podem perceber, e fala que tem vida que nossas percepções não percebem, lógico que esta vida se desdobra em outras dimensões, em um paralelo diferente da matéria que constitui a matéria do nosso plano. Ou seja, a matéria pode existir em planos tão diferentes que a sua percepção não pode imaginar e os seus estudos não podem comprovar. Em outras palavras, imaginemos então, de acordo com o que o Espírito Verdade fala, ou seja, o desdobramento do que ele fala para Kardec, né, e essa equipe do Espírito Verdade, imaginemos que exista uma civilização em Marte, só uma imaginação. Vários espíritos já falaram a respeito disso, inclusive o próprio Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, e também Maria João de Deus, descrevendo, que era mãe de Chico Xavier, os seres de Júpiter, que ela chamava de monstrinhos, né, de monstros maravilhosos, monstros graciosos, porque difere da nossa estrutura. Imaginemos que nesses mundos tenham, então, uma civilização, mas que a civilização, por exemplo, de Marte ou de Júpiter, qualquer planeta, estou falando aleatoriamente, esteja vinculada ou esteja estruturada num tipo de matéria completamente diferente da nossa, mas é matéria. Para eles são materiais, para eles são palpáveis, mas imaginemos, por exemplo, até aqui na Terra, a estrutura psicofísica do ser humano. Nós temos o corpo físico, carnal, material, que para nós é o mais denso que existe, para a nossa percepção. Nós não conseguimos imaginar que existe uma densidade de matéria maior do que a nossa. Mas, na própria constituição psicofísica, nós temos também o duplo etérico. O duplo etérico, ele é material, extremamente material, mas ele não é perceptível ao olho nu imediatamente. Você teria que ter alguns momentos em que você pode perceber. Existem alguns experimentos que a gente faz na turma de mediunidade, em que eles podem ver o duplo etérico da pessoa. Dependendo da condição atmosférica, dependendo de algumas situações, você pode perceber. Mas ele é material. Só que você olhando para uma pessoa, você não está vendo o duplo etérico dela. Mas é tão material que ele pode ser pesado. Ele tem matéria no estado plasmático. Então nós temos a matéria no estado sólido, líquido, gasoso na Terra, mas também temos o estado plasmático, que a ciência há poucos anos descobre, e agora descobriu um outro estado, um quinto estado da matéria. Então imaginemos que a matéria sobre a qual se estrutura a vida num desses mundos do Sistema Solar, seja Marte, Júpiter, Urano, Saturno, qualquer que seja, esteja em estado plasmático e não em estado que para nós é natural. Nós enviamos então para lá uma nave para detectar vida neste planeta. Mas a nossa nave é baseada na matéria nossa. A informação que tem é deste corpo material ou da materialidade da Terra. Essa nave vai para Marte ou para Júpiter, só que a matéria de lá é plasmática. Chegando lá, essa nave, os computadores de bordo, não têm informação de matéria no estado plasmático. O que ela vai falar? Não existe vida aqui. E ela volta com a mensagem, Marte não tem vida. Porque a informação que o cientista passou é que a vida, para existir, tem que ser igual à da Terra. Lá tem vida, mas no outro estado material ela não vai detectar. Então vamos ver que muita coisa tem a ver com o estado ou estágio da matéria naquele mundo para onde nós estamos colocando nosso olhar. Em teoria, né,
o desdobramento da mensagem do Espírito Verdade, quando ele fala que a vida nos outros mundos desdobra-se de formas que as nossas percepções não podem imaginar e nem os nossos estudos comprovaram, então assim, nem a sua ciência comprovar, porque a sua ciência está baseada exclusivamente, você está formatando para o modelo da Terra, mas a Terra não é modelo para o universo. É somente aqui na Terra, e talvez alguns mundos também participem do mesmo grau de materialidade nossa, mas pensar que todos os mundos baseiam assim é colocar a Terra como centro do universo. Por isso que eu gosto muito de Kardec, quando eu falo assim, mas o Robson é kardecista, não kardecista nesse sentido ortodoxo, não, mas eu sou apaixonado com a visão científica e a clareza da concepção que Kardec tem a respeito da vida, a respeito da espiritualidade. Realmente isso, até o momento, não tem quem supera, tanto que Camille Flammarion, né, o grande filósofo francês, quando foi fazer o discurso na hora do enterro, né, do corpo de Kardec, ele fala que Kardec era o bom senso encarnado. Não tinha outra pessoa com tamanho bom senso, né? Então essa percepção, voltando para o nosso tema, de que a vida universal ela desdobra de maneiras diferentes, ela desdobra também em dimensões diferentes, em graus de materialidade diferentes, né? Hoje nós temos, por exemplo, como detectar matéria em outra dimensão. E é uma coisa muito simples que todo mundo conhece aí, que são as câmeras Kirlian, né? Que detectam o quê? Os eflúvios magnéticos do duplo etérico, de uma matéria plasmática. Quando eu tiro a foto da aura, eu estou fotografando a irradiação plasmática desta dimensão que a gente chama de duplo etérico. Então não é material, é etérica. Então existe como, só o que nós mandamos nas nossas naves para pesquisar vidas são informações da matéria nesse grau de densidade que nós vivemos aqui em nossos corpos físicos. Bom, ainda não para aí a mensagem do Espírito Verdade. Ele diz assim, aquele que vem de vosso sistema depara-se com a ação de outras leis regendo as manifestações da vida. E isso é extraordinário no estudo mais científico. Ora, depara-se com outras leis regendo manifestações da vida. Será que somente as leis da física, como nós as conhecemos na Terra, são as mesmas que regem a vida em outros sistemas solares? Pelo que o Espírito Verdade está falando, não. Essas também, elas são universais, mas vejam bem, ainda restritas à vida que nós temos aqui no nosso sistema. Mas existem, além dessas leis, que são universais, outras leis regendo a manifestação da vida em outros lugares que os nossos cientistas não conhecem. Porque, por exemplo, detecta-se que tem um planeta girando em torno da estrela de Alfa Centauro. Não porque está vendo esse planeta, por causa da irradiação eletromagnética da curvatura da luz em torno do Sol Alfa de Centauri e de um possível planeta, detecta-se que existe um globo ali. Não que os cientistas viram. E que ali, o que eles também não viram e não têm acesso é exatamente leis diferentes, leis físicas regendo ali. Então, nós podemos dizer que imperam outras leis, sim, segundo o Espírito Verdade. Ele fala, aquele que vem de vosso sistema depara-se com a ação de outras leis regendo as manifestações da vida. Ou seja, quando consideramos filosoficamente a existência de vida em outro mundo, temos que considerar que as leis deste mundo podem ter leis iguais à Terra, leis físicas, mas que existem outras lá também, que nós não conhecemos, que são de acordo com a necessidade evolutiva daquele planeta. E aí ele continua, os novos caminhos que se apresentam em tão singulares regiões do universo, né, abrem-nos surpreendentes perspectivas. Olha a visão futurística que Kardec traz no livro A Gênese, que os novos caminhos, as novas possibilidades, sabendo que existem novas leis que nós não conhecemos, nestes mundos abrem-se surpreendentes perspectivas, ou seja,
pode existir vidas e universos diferentes da nossa vida e do nosso universo. Isso não é Robson que fala, não são os guardiões que estão falando, não são os estudantes da vida extraterrestre, isso é o Espírito Verdade através de Kardec no livro A Gênese, capítulo 6. Mais ainda, aí eu gostaria de falar a respeito dessa variedade de vida, segundo essa visão espírita, mas não é segundo a visão espírita do movimento espírita de hoje, né? Esse movimento espírita está congelado e ultrapassado, porque virou igreja, né? Tem que falar de acordo com a federação. Eu estou baseando em Kardec, tá? Que é a fonte. Nem em Chico Xavier, é Kardec que é a fonte do espiritismo. Chico era seguidor de Kardec. E a gente vai encontrar muita coisa nas obras de Chico também. Mas eu estou falando de Kardec. Em 1868, né, na escrita do livro A Gênese, já alertava o homem para que não visse em torno de cada sol sistemas planetários iguais aos nossos. Nós lemos o texto aí. Já alertava Kardec que, para a gente olhar o universo, não pensar que os sistemas de vida ali sejam igual ao nosso, né? E também para fatos de que lá não existem somente 3 reinos iguais ao nosso, né? Então, veja bem, Kardec falava, fiquem atentos, porque nos outros mundos não existem somente os 3 reinos que a gente está habituado aqui na Terra, né? Aí tem um texto que é muito, muito legal do Espírito Verdade, que eu gosto demais. Ele fala assim como o rosto de nenhum homem é igual a outro, falava Kardec. Da mesma forma, são diversas as civilizações espalhadas no espaço. Aqui ele já abre uma outra perspectiva. Mesmo que em outros mundos tenhamos seres da raça adâmica com essa aparência de cruz, cabeça, tronco e membros, que se abrindo assim formam uma cruz, mas ele fala que existem diversos tipos, diversas formas de manifestação da civilização no espaço, ou seja, existem outras formas de corpos. Não são corpos exatamente iguais aos nossos. Os corpos lá têm a ver com a necessidade, com as leis físicas que imperam nestes mundos. Leia o livro de Kardec, A Gênese, e você verá que a questão da vida no universo, da vida extraterrestre, a gente vai aprofundar mais ainda, até chegar na comunicação desses seres, que é extraordinário, que é a base dos nossos estudos, não é estudar o movimento UFO, o fenômeno UFO, ou o fenômeno do disco voador, dos discos voadores, não é isso. O nosso foco é estudar os seres que vieram para cá e que vêm para cá e que vivem nesses mundos, que é diferente, que é o mesmo foco que Kardec dava. Por incrível que pareça, era o foco que Kardec tinha quando ele estudava a respeito da vida no universo. É o mesmo que nós estamos estudando hoje. E aí Kardec fala que as formas de vida, né, no livro A Gênese ainda, que é um dos livros que eu mais amo da codificação de Kardec, fala o seguinte, que essas formas divergem entre si segundo as condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que cabe a cada um no cenário universal. Não vamos encontrar seres somente com aparência humana que nós conhecemos. De repente você chega do outro lado e encontra seres pequenos, né, como os nossos amigos greys. Nós encontramos seres que não evoluíram do mesmo tronco que nós evoluímos. Nós podemos encontrar um reptiloide, que vieram da evolução de um réptil, e que necessariamente não é ruim, não é negativo. Nós podemos encontrar seres que evoluíram através de insetos e de outras formas mais. Kardec está abrindo um leque para a gente pensar. Ele fala assim, olha, acorde, porque a vida lá fora, em outros mundos, não obedece ao mesmo padrão da Terra. Então, o nosso olhar, então, a nossa forma de pesquisar essa vida tem que ter uma abertura mental, uma abertura consciencial para entender desta unidade na diversidade infinita do universo. Então, nós temos tantas formas externas, físicas ou não físicas de vida, quanto
temos essa profusão de mundos no universo. Em teoria, é isto que Kardec fala no livro A Gênese, e compensa você que não gosta de Kardec, dá uma lida nesse livro, que Kardec põe a sua veia, a sua visão científica a respeito das coisas, né? Bom, ainda sobre a variedade das formas de vida, ele continua falando assim: por meio de simples raciocínio, podemos chegar, como muitos antes de nós, a uma conclusão favorável à pluralidade dos mundos, né? Quer dizer, que existem milhares de mundos diferentes, com leis diferentes, com formas de vida diferentes. E ele continua dizendo que tal raciocínio é confirmado, veja o que Kardec fala para quem dizer que a gente está batendo em uma coisa contra os princípios espíritas, né? Kardec fala que tal raciocínio é confirmado pelas revelações dos espíritos, que nos dizem que os mundos são habitados por seres que podem ser mais ou menos evoluídos do que nós. Em outras palavras, a gente tem que ter muito cuidado quando pede para ser abduzido, né? Porque vai que você é abduzido por seres que têm conhecimento de uma tecnologia extraordinária, mas que não têm mesma ética, que nós nem temos, né? Que a gente fala dela. E de repente você é abduzido e levado para um mundo para cavar minerais e ser escravo nesse mundo. Só uma brincadeira, mas que você tem que pensar, porque tem seres menos evoluídos, tem mais evoluídos. Tem seres que têm, veja bem, evolução em geral, quando a gente fala, nós estamos falando em que você desenvolve o intelecto, né, o raciocínio, a razão, mas desenvolve também sentimento e emoção, formando o meio termo, que Joseph Kleber fala que o meio termo entre razão e emoção chama-se bom senso. Mas nós vamos ter seres que são evoluídos intelectualmente, mas não têm um desenvolvimento ético e moral, porque não fez parte ainda, ou talvez eles optaram por uma outra linha de evolução que nós, ou de desenvolvimento. Então vai ter seres que têm uma tecnologia extraordinária, mas não tem nenhum limite para a questão ética deles, porque são divergentes da nossa. Vai ter o contrário, seres extremamente bons, que desenvolveram a bondade, não, que são evoluídos, vejam bem, a bondade, mas não desenvolveram o intelecto, o raciocínio, sabe? Porque tem gente que é boa de natureza. Aqui na Terra tem gente boa e burra, e que faz merda, apesar de serem boas, né? E vamos encontrar isso no espaço. O que está falando Kardec é que nós temos uma diversidade muito grande. Não é só pelo fato de ser de outro planeta que a pessoa é boa. Não é só pelo fato de ser de outro mundo, vindo uma nave aqui para a Terra, que o ser é evoluído, ele pode ser um ser desenvolvido. Progresso é diferente de evolução. Então você pode progredir através da tecnologia, através do pensamento, através do intelecto e não ser evoluído. Você pode não ter moral, você não pode ter ética ou ter isso bem reduzido, transtornado, embora você seja dono de uma tecnologia extraordinária. Isso já ocorre na Terra com os nossos cientistas. Temos alguns que têm um acesso à tecnologia extraordinária, mas nenhum bom senso, nenhuma ética no emprego disso, né? Vimos isso ocorrer na época do nazismo, né? E temos aqueles que são bons demais, mas não têm acesso à tecnologia. Isso todo dia a gente vê isso. Traduzamos isso para o universo e vamos ver então os tipos de vida e de civilizações que existem. Mas eu não posso parar por aqui, vou continuar ainda no pensamento de Kardec. E Kardec continua assim, e esta parte é muito importante mesmo. Eu peço até que isso aqui seja colocado nesse slide aqui. E ainda mais, diz Kardec, hoje sabemos ser possível entrar em contato com eles, os extraterrestres, e obter esclarecimento sobre o seu estado. Olha o que Kardec fala, sabemos ser possível entrar em contato com eles, com seres desses mundos, e obter esclarecimento sobre o estado deles. Aí vai uma coisa interessante. Quando entramos em contato com seres extraterrestres, nós vimos recentemente, né, no Encontro Mundial 2018, a Sheiliana dando mensagens através da médium Mônica de Medeiros, o Goulan, que falou através de mim com a intervenção de Vatabe. Nós não estamos pesquisando sobre como fabricar disco voador, sobre como desenvolver tecnologia, sobre como fazer isso, aquilo, outro. Não.
Kardec fala que obter esclarecimento sobre o estado deles e até a visão deles de ajudar a humanidade. Mas não de pesquisas científicas, porque nós não temos base científica, não temos conhecimento científico para entender. Vem um cara desse falar sobre, por exemplo, nós vamos dizer física quântica, que eu falo que é um palavrão, que todo espiritólogo adora falar, eu vou falar de física quântica. O cara não passou da 8ª série, se fez o 2º grau, não chegou a fazer especialidade em física, muito menos estudou física elementar, física quântica, e quer dar palestra de física quântica. Agora imagina um extraterrestre me falar sobre isso. Eu vou entender alguma coisa? Nada. Não é a minha especialidade. Então Kardec ainda é brilhante ao falar que, de alguma maneira, existem temas que a gente pode pesquisar e que tem a ver conosco. E tem outros temas que, se eles falarem, eu não vou, por exemplo, pedir a Goulão para falar comigo, ou a Sheiliana, a respeito da constituição energética dos seres de seus planetas. Eu não vou entender. O que eu vou fazer com isso? Eu não vou lá no planeta dele. Eu não vivo lá. Por que eu quero saber isso? Então, uma questão de bom senso ao abordar os extraterrestres, né? Mas Kardec deixa aqui aberto. É possível entrar em contato com eles, sim. Bom, nós temos, então, Kardec falando já na Revista Espírita de março de 1868. Tudo isso está nessa Revista Espírita, né? Planetas sólidos, o ar, as entranhas da Terra e até as profundezas etéreas são habitados por seres. Revista Espírita, março de 1868, na página 65 a 67, quem quiser conferir. Infelizmente, a Revista Espírita, que é onde Kardec mais mostra a parte dele como filósofo e como cientista, é o que menos o pessoal estuda, né? A maior parte dos espíritas e dirigentes nem sabe que existe isso, mas é o lugar onde Kardec se mostra como o cientista do espírito. Seria bom você dar uma olhada nisso. Bom, a partir então que nós falamos da base espírita, mas espírita no sentido de o pensamento de Kardec e do Espírito Verdade e não do movimento espírita que está aí, tá? A base espírita a respeito da comunicabilidade com os seres de outros mundos, nós vamos fazer um breve histórico das comunicações mediúnicas a respeito da vida extraterrestre. Veja bem, torno a enfatizar que não é a respeito de discos voadores, de fenômeno UFO, mas dos seres desses mundos. Em 1743, o vidente, né, sueco Emanuel Swedenborg, que foi um dos precursores do espiritismo, que viveu de 1688 a 1772. Swedenborg foi o grande precursor do espiritismo. Ele recebeu uma série de revelações mediúnicas sobre a vida em outros planetas, com ênfase especial em Mercúrio, Marte, Vênus e Saturno. Já, veja bem, 1743, Swedenborg, que o próprio Kardec reconhece como sendo um precursor do espiritismo, já recebia revelações mediúnicas. E aí, essas revelações sobre a vida em Mercúrio, em Marte, em Vênus e em Saturno, principalmente. Então, isso não é algo novo do século XX ou XXI, não é invenção que nós estamos tendo para o encontro mundial, já é algo antigo. Em 1880, Henri Gaston recebe uma revelação de caráter mediúnico também, e chama-se O Planeta Marte Revelado e 7 Dias nos Mundos Espirituais, que provavelmente foi um resultado de um desdobramento dele, e aí nesse desdobramento ele alcança um grau de revelação sobre a vida no planeta Marte, isso em 1880, Henri Gaston. Então vocês podem pesquisar aí que tem muita revelação que já foi dada antes da era moderna, né, que a gente chama. Catherine Elise Müller, conhecida como Helen Smith, psicografou um livro em 1885. Veja bem, ainda em 1885. E ela escreve o nome do livro, Da Índia a Marte, editado pelo professor Theodore Flourney. Então, Catherine, ela recebe essa revelação mediúnica, ela psicografa um livro e, nesse livro,
ainda veja que ela fala sobre revelações da vida em Marte. E é interessante como os espíritos ao longo desses séculos, né, desde 1800 e pouco, fala com ênfase da vida em Marte. E só agora, recentemente, descobrem que tem água em Marte, água líquida em Marte. 2 semanas atrás, né, lógico que para vocês que vão ouvir o vídeo, eu estou falando para vocês se conectarem, se ligarem, se posicionarem, eu estou falando aqui agora, hoje na gravação, eu estou falando no mês de agosto de 2018, né? Mês de agosto. Então tem uns 2 meses que já foi publicado Descoberta de Água em Marte. Catherine já falava da vida em Marte. Swedenborg falava em Marte e outros mais também da vida em Marte. Em 1911, um médium norte-americano recebe um livro de mais de 2.000 páginas, que é o livro de Urântia, hoje já está traduzido aí, né, ditado supostamente por seres de outros planetas. Em 1911, um livro de mais de 2.000 páginas. Né? Mais próximo de nós, está chegando próximo, 1920, é publicado um livro psicografado por Mr. Cannon, ditado por um ser do espaço cujo nome era Eros Urides. E o nome chama-se O Planeta Marte e Seus Habitantes. Novamente, Marte, desde 1800 e pouco, os espíritos vêm acentuando sobre a vida em Marte. O Planeta Marte e Seus Habitantes, psicografado, ditado pelo espírito Eros Urides, que é um ser do espaço que ajudava esse Mr. Cannon, 1920. Então, veja bem que tudo isso ainda não é feito por médiuns espíritas, né? Por médiuns, sim, mas não espíritas, né? Agora nós temos a grande revelação de Chico Xavier em 1935. Chico recebe pela psicografia, ditado pela mãe dele, Maria João de Deus, relatos de uma excursão que ela fez ao planeta Marte e Saturno, inscrito no livro Cartas de uma Morta. É interessante que ela, em corpo espiritual, visita Marte e Saturno e traz para Chico a descrição da vida que ela viu nesses 2 planetas. Aí você pode falar assim, poxa, agora sim eu aceito porque é Chico Xavier. Não, mas os outros também já falaram muito antes de Chico e outros depois de Chico. Mas Chico, principalmente, que foi considerado e é considerado um dos médiuns extraordinários, né, do nosso século, talvez se equiparando a Eurípides Barçanufo, né, em termos de profusão da mediunidade do fenômeno mediúnico, recebe revelação de vida em outro planeta. Ainda temos agora uma pessoa muito controversa no meio espiritualista, mas que eu admiro muitos dos livros deles, que é o médium Hercílio Mais, que psicografou Ramatiz, A Vida no Planeta Marte, em 1949. Hercílio Mais traz um livro extraordinário, desenvolvendo técnicas, mostrando a técnica de como são as naves, como que é o estilo de vida, como é tudo aquilo. E é muito rebatido no meio espírita, mas o pessoal aceita Chico falar da vida de Marte, mas não Hercílio Mais. Não estamos entrando aqui no mérito de que está certo ou errado, está doutrinário, antidoutrinário, eu não gosto muito dessa coisa, mas só falando que existe um histórico de revelações espirituais muito intensas a respeito, né? Neste livro, Vida no Planeta Marte, o espírito Ramatiz, que é o autor, explica que o marciano não vibra na mesma dimensão física dos habitantes da Terra. Olha que interessante. Não é a vibração da matéria de Marte, da vida de Marte, não é na mesma dimensão física dos habitantes da Terra, mas em uma dimensão material ligeiramente diferenciada. Um grau diferente, eu já não consigo ver a pessoa. Se a frequência da matéria está a 1 grau, é como se a gente vibrasse assim, a outra matéria fosse assim, ó, muito mais rápida. Aí os nossos olhos não percebem. Então, vejamos esses livros com esta realidade dimensional que existe dimensões diferentes, né? Bom, Ângelo Inácio, que escreve através da minha psicografia, desde 1997, quando escreveu o livro Tambores de Angola. Mais tarde ele desenvolve uma série de textos e Ângelo é procurado por uma série de espíritos. O Ângelo coordena, na verdade, ele é o porta-voz de um grupo de 148 espíritos desencarnados e alguns deles, entre 11 a 13 encarnados, que desdobrados,
passam para Ângelo muito conhecimento e ele transcreve, ele é um editor. Então, ele traz na escrita dele coisas desse espírito, deste autor, do outro autor, porque todos pedem para escrever, e é impossível todos eles escreverem através de um médium. Em 1997, eu recebi a incumbência de dar uma guinada na mediunidade, no período em que eu estava de coma num hospital em Belo Horizonte, e o José propôs, para você voltar, você vai ter que fazer um trabalho mais intenso. Porém, não dava para uma pessoa só, no meu caso, canalizar vários espíritos assim. Imagina, José juntou mais de 100 espíritos que poderiam escrever através de mim. Então, encontrar um modo, uma forma adequada. Vamos chamar um espírito que tenha facilidade com o Robson, e esse espírito, então, vai canalizar os demais espíritos nos escritos deles. E é isso que Ângelo faz. E aí ele traz, depois, bem depois até, quando ele acha que é o momento propício, um dos livros que chama-se Os Néfilins. E Ângelo Inácio descreve nos Néfilins, mas também em Crepúsculo dos Deuses, o Agênere e outros mais, sobre a imensidade de vidas ou de inteligências fora da Terra. Então ele mostra como eles desenvolveram experiências genéticas com os seres da Terra para criar escravos, seres mais capacitados, inteligentes, especialistas dessa raça que vieram à Terra e construíram monumentos para deixar a prova de que eles estiveram aqui um dia, né? Como as pirâmides e outros monumentos mais espalhados para a Terra. Ângelo mostra como fizeram diversas experiências genéticas com o tipo homem, né, de Neandertal, até chegar ao atual Homo sapiens, né, para desenvolver esse tipo adâmico atual que nós conhecemos, né, que é esse formato e essa estrutura humana atual. Isso ocorreu, segundo Ângelo Inácio, sob interferência extraterrestre. Nos Néfilins, Ângelo Inácio inova na revelação espírita atual. Ele fala sobre as naves espaciais dos extraterrestres, a forma de propulsão dessas naves e formas como eles vieram para a Terra. Então é uma inovação no sentido da revelação mediúnica, porque até então os espíritos que escreveram a respeito não falavam qual é a propulsão dessas naves, como é a forma de transporte desses mundos para cá, qual o combustível que tem. Ângelo já avança um pouco mais e para aí, que possivelmente através de outros médiuns depois, outros espíritos trarão maiores informações. Mas é uma inovação na revelação espírita atual a respeito da forma que os seres do espaço vão e vêm entre os mundos, né? Por exemplo, alguns temas abordados por Ângelo Inácio, os detalhes das construções das pirâmides. Como que foram construídas realmente as pirâmides? Não segundo a visão oficial da ciência, que encontra sérios problemas para explicar. Por exemplo, as pedras que vieram da planície de Assuã para o Cairo, que a mais leve pesava 9 toneladas, né? Como que isso foi transportado realmente? Num período que não tinha tecnologia, se considerar apenas a tecnologia terrena mesmo, né? Sem interferência externa. Ângelo fala das questões espirituais envolvendo os seres do espaço e sua relação com a espiritualidade. Ou seja, ele aborda coisa que os outros autores anteriores não abordaram. Eles vão dar uma revelação generalizada, começa agora com Ângelo Inácio mais detalhes e provavelmente daqui para frente outros espíritos com outros médiuns darão detalhes mais interessantes ainda. Ele fala da influência dos guardiões da humanidade e a relação íntima dos guardiões com os extraterrestres. Por isso, atualmente, no Colegiado de Guardiões, nós estamos entrando numa série de estudos sobre extraterrestres ou exoconsciências. E ele começa a falar de algo que a gente não tinha muito nítido ainda. Desde a informação de Zecharia Sitchin no livro 12º Planeta e os demais livros dele, a gente sabia dos Anunnakis que vieram de um suposto Nibiru, né, de algum lugar assim. Porém, Ângelo Inácio fala da forma que esses Anunnakis têm, porque ele tem acesso espiritual aos seres desse suposto mundo que a gente chama de Nibiru. E aí ele traz a aparência deles e como eles estão aqui. Lógico que não é só o Ângelo Inácio, ele está secundado
por uma equipe de espíritos que traz para ele isso e que pesquisa e todos trabalham juntos nisso. Ele fala do sistema social e governo de muitos extraterrestres, das modificações genéticas realizadas na Terra, das mutações que ocorreram com os próprios seres que vieram para aqui e do encontro de Zecharia Sitchin com os Anunnakis após a morte de Zecharia, né? Bom, tem gente que chama de Zacarias, Zecharia, né? Eu chamo do jeito que eu ouço falar desdobrado, tá? Zecharia Sitchin. O encontro dele com os Anunnakis, que é extraordinário, esse momento ele fala nos livros dele. Nos mundos, os tipos, a organização social, para onde irão os seres deportados da Terra. Ângelo faz uma descrição de cada mundo, ou de tipos de mundos. Ao invés de falar, vai todo para um planeta, ele fala assim, não, olha aqui, existe este tipo de mundo, essa categoria evolutiva dos mundos, e cada grupo da Terra vai para um mundo diferente. Isso até agora a gente não ouvia falar no meio espírita. Ele fala das bases extraterrestres na Lua, nos satélites de alguns planetas do Sistema Solar, como em Titã, em Ganimedes, né, no nosso Sistema Solar, em Ceres também, em Marte e alguns outros locais dentro do próprio planeta Terra. Além de falar da interferência de diversas formas humanoides na atualidade terrestre e a interferência extraterrestre em nossa época, em escala global. Não somente os capelinos, né, que são da mesma família sideral da Terra, mas os Anunnakis, o povo de Órion e outros mais, que são do tronco adâmico, né? E Ângelo vai aprofundando cada vez mais ao falar dos magos capelinos que deflagraram a guerra com os magos trazidos dos próprios primórdios dos Anunnakis deportados, que foi o primeiro grande conflito de domínio pelas regiões astrais do planeta por seres extraterrestres. Vejo então que a revelação espiritual vai entrando cada vez mais detalhada na vida a respeito dessas raças, né? Segundo os espíritos, temos muito mais de 30 raças diferentes que se miscigenaram no planeta Terra. Dentre elas, nós temos os seres de Zeta Reticuli, que são os greys provenientes de Zeta Reticula, próxima à esteira Barnard, que fica nas vizinhanças da constelação ou do sistema solar de Órion, né? Eles vieram para aqui para fazer algumas experiências porque destruíram o ecossistema deles e queriam ver como está a situação da Terra lá nos primórdios, né? Junto com os Anunnakis, naquela época, eles já começaram a nos visitar e hoje estão muito presentes na Terra, né? Em geral, eles são baixos, com aparência cinza e possuem sistema sexual e digestivo hipertrofiados devido ao sistema deles. Então, muitos não podem se reproduzir naturalmente mais, principalmente os de Zeta Reticuli, porque a interferência que fizeram no mundo deles afetou com mudanças genéticas. Então, são seres que se reproduzem artificialmente ainda, né? Uma parte deles. São criados mediante um processo de clonagem ou reprodução artificial de engenharia genética. Isso é uma raça antiga, que vem se reproduzindo a si mesmos, né, nesse sentido, nesse tipo de reprodução, há milhares de anos, considerado o nosso estilo da Terra, né? Bom, o tipo físico dos seres depende de alguns fatores. Ângelo Inácio traz isso nos livros. A densidade da atmosfera determina o grau de materialidade dos seres, se são de matéria densa ou de matéria fluídica. A gravidade do mundo, se a gravidade é igual ao do planeta Terra, é mais forte do que a Terra, é mais fraca do que a Terra, isso determina a altura, a força física, a facilidade de locomoção, a aparência mais ou menos densa, né? A distância do planeta habitado, da sua estrela, do seu Sol, determina para o ser a questão de ser ou não habituado com luz. Então, tem seres que, se vier para cá, a luz do Sol queima a retina dele, porque o mundo dele é muito afastado, não está habituado com tanta luz. Tem outros que, para nós, o nosso Sol ainda é escuro demais, porque eles vivem em sóis muito maiores, em sistemas muito maiores e muito próximos do seu Sol. Então, a questão de sombra e luz produz uma sensibilidade cutânea ao frio ou ao calor que esses seres têm. Não estou entrando em detalhes, só dizendo o que o Ângelo traz nos livros deles. Bom, a composição da matéria, da atmosfera de origem desses mundos, se é oxigênio, se é metano, se é amoníaco, se são outros gases, isso determina o tipo emocional
e o tipo de racionalidade dado a extremos de um ou outro lado, quanto à tendência dos seres desse mundo para usarem a lógica de forma diferente do que nós usamos aqui na Terra. Ou seja, a trilha de pensamento dos seres do outro planeta depende também de qual gás que ele respira, se é oxigênio, se é um outro gás qualquer. Isso também determina que o cérebro deles desenvolva um tipo de raciocínio igual ou diferente ao nosso, né? Então temos uma variedade imensa de seres no espaço, e no Encontro Mundial 2019 você vai penetrar conosco na realidade desses seres, porque nós vamos abordar muito mais profundamente do que eu estou falando aqui agora. E eu quero convidá-lo a estar conosco neste encontro, nessa imersão total de mente, de emoção e de corpo na realidade da vida extraterrestre. Venha conosco e conheça muito mais do que isso que está sendo dito por aí, porque nós vamos aprofundar junto com esses seres. Eu estarei com vocês e eles também. Te aguardo. Encontro Mundial 2019.